Edivan, respondendo a tua pergunta, olha, presta atenção, nós somos, por natureza, nós somos seres transmissores, cara. Mas esse maldito sistema, já desde muito tempo, fez com que nós passássemos a ser receptores. E hoje em dia é isso que está acontecendo. Nós só estamos recebendo, nós não estamos enviando, cara. Principalmente essas pessoas que estão aéreas, aí perdidas na ignorância, cara. Eles estão adoecendo sem saber. Então, o sistema que controla tudo, ele fez com que a gente passasse a ser apenas receptores. O que acontece é que o nosso subconsciente, ele não entende que exista outro subconsciente. Então, quando a gente fala mal de alguém, ou deseja mal para alguém, o nosso subconsciente, ele pega aquilo, como se a gente estivesse desejando para si mesmo, tá entendendo? Então, quando a gente assiste um filme, um jogo, ouve uma música, tá ouvindo uma conversa desagradável, o subconsciente ele pega aquilo, porque é como se a gente estivesse vivendo aquela situação. Então a hora de comer, cara, não diz que é uma hora sagrada? O certo era a gente comer o quê? Ouvindo um som de pássaros, ouvindo uma música instrumental bacana, cara, que traga uma energia bacana. Mas a gente aprendeu o quê? Foi comer, almoçar, jantar, assistindo um jornal, cara, que só é tragédia, assassinato, ou assistindo filme violento, ou de terror. Então, tudo isso daí gera uma energia, cara. E na hora que a gente tá comendo, toda essa energia, ela vai estar comida, pô, porque tudo é energia. Então, isso daí acaba fazendo mal pra gente com o tempo. Principalmente quando a pessoa ela não tem um cuidado com o corpo, cara. Quando a pessoa ela não se cuida, fica mais fácil dela adoecer. Se ela é de comer assistindo um jornal, assistindo filme violento, de terror, ou comer discutindo, ou comer pensando em situações desagradáveis, tipo uma lembrança que magoou ela, ou comer com raiva. Isso daí tudo causa problema de saúde mais na frente, pô. É por isso que a maioria das pessoas começam a adoecer do nada. É por causa dos pensamentos que tem na hora que estão comendo. Isso daí é só uma das coisas, pô. Tem muita coisa que o ser humano está vivendo que está causando um mal a si próprio sem eles ter consciência disso, pô. A forma como as pessoas pensam o dia todinho ou na hora que vão comer assistindo uma coisa desagradável, mas como elas não têm consciência, elas comem vendo filme de terror, filme aí sangrento. Aí isso daí tudo gera uma energia que vai para a comida e depois vai para dentro de nós, cara. Aí com o tempo, como uma pessoa ela não se cuida, não tem um cuidado com o corpo, isso daí acaba virando uma doença no corpo, cara. Porque é aquilo que eu falei, o subconsciente ele não entende que exista outra coisa, ele só entende que existe si mesmo, né? Então, se a gente pensar mal de outra pessoa, é como se a gente estivesse pensando de nós mesmos. O subconsciente ele agarra aquilo como se fosse você pensando de si mesmo, né? Então, se você está assistindo um filme de terror, o subconsciente pensa que é você que está vivendo aquilo. Ainda mais quando você está comendo, né? Aí é por isso que muita gente está adoecendo por causa disso, pô. E esses filmes de terror, tu lembra que eu era viciado nisso daí, pô. Filme de terror, vídeo de terror. Queria ver vídeo de acidente. Cara, hoje em dia eu sei das coisas, pô. E o interessante é que as coisas vêm na minha mente e tempo depois eu descubro que o que eu estou pensando é uma coisa certa, porque eu assisto muito vídeo, eu passei até a ler livros, cara, relacionados a essas coisas. Eu descubro que outros, já desde muito tempo, já tinham essa consciência, né? Então eu vejo que eu estou no caminho certo para descobrir mais coisa, cara. É, cara, não tem mais como eu voltar àquela vida de antes não, pô. De sair para as festas, ficar com um monte de mulher. Eu enxerguei que isso daí é uma mentira muito grande, uma distração muito grande, pô. Além disso, tudo é energia, como eu te falei, como tu já sabe. E o sexo é uma troca de energia muito grande, pô. Isso daí, por mais que lá no fundo eu ainda queira curtir de novo, ir pra uma festa, virar cerveja na boca, cara, dançar com um e outro, isso daí não dá mais certo pra mim não. Eu, eu não me vejo mais no meio de festa, no meio dessas coisas não, cara. Por isso que eu realmente mudei depois desse tal de despertar aí que eu passei. Eu enxergo as coisas hoje em dia e eu vejo que a maior parte das pessoas estão perdidas aí nessa ilusão, cara.
Aí sábado eu vou dar um jeito de ir aí pra nós conversar aí. Rapaz, nem todo mundo tá pronto pra ouvir essas coisas, pô. A maioria das pessoas, se eu chegasse a falar pra muita gente, as pessoas iam dizer que eu tô ficando doido, ia me criticar, tá entendendo? Aí eu prefiro falar só mesmo contigo aí, pô. Nem todo mundo tá pronto pra ouvir isso não, e eu, como eu te falei, né, é com todo mundo que eu gosto de falar sobre essas coisas. Mas isso daí é uma coisa de doido, pô. Só que eu não faço mais essas coisas não. Antigamente eu não podia ver uma mulher dançando em vídeo que eu já ficava excitado pra me masturbar. Hoje em dia eu tenho esse controle, né? Por incrível que pareça, já acho que já vai no nome de quase 4 anos que eu nunca mais me masturbei, Edivan. Eu não me masturbo mais não, pô. Eu nunca mais fiz isso. Eu tô tipo tendo controle mesmo dessas coisas, só que o meu desejo sexual é muito forte, cara. É forte demais, é por isso que eu tô nessa luta aqui comigo, pô. Não é brincadeira não. Um homem para conseguir. Homem assim como eu, cara, que só vivia pra essas coisas. Hoje em dia eu tenho. Eu, eu acredito que eu tenho um controle, pô, porque eu não vivo mais me masturbando e consigo controlar o meu desejo. Até a hora que eu explodo, né? Sem eu estar fazendo nada, acontece. Mas eu consigo ficar de boa. Só que às vezes fica meio difícil pra mim, pô. Mas eu não fico mais olhando o vídeo e pensando nessas coisas não, pô. Só que uma hora ou outra eu olho alguns vídeos no Instagram pra ver alguma mulher bonita, todas essas coisas, mas não chega a ficar me masturbando não. Isso daí pra mim é besteira, pô. Isso daí é a fraqueza do homem, pô. Eu descobri muita coisa, cara. A nossa energia vital nós estamos condicionados aí pelo sistema a gastar ela o tempo todo, pô. Aí o que é que acontece? Nós enfraquece, nós adoece. E nossa energia vital é uma coisa sagrada, pô. Aí como eu sei dessas coisas agora, eu evito fazer isso daí, tá entendendo? Sábado a gente conversa sobre essas coisas aí. Sobre tudo isso daí, cara. Agora eu vou dar início aqui aos meus treinos, viu? Valeu aí.